Obrigado, Cássio. Meus amigos, boa noite. Rogamos a Jesus nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento, para que possamos ter o melhor proveito nos minutos que aqui passarmos juntos, recordando os ensinamentos de Jesus à luz do Consolador prometido. Seguramente, talvez a maior das boas novidades trazidas por Jesus quando da sua encarnação no planeta Terra é a de que Deus, o Criador, é um Pai tomado de infinito amor e misericórdia com relação às suas criaturas, nós, os seus filhos. Essa mensagem de Jesus foi tão impactante, tão importante, que no seu próprio colégio apostólico, o apóstolo e evangelista João, na primeira das 3 epístolas que ficaram registradas nas Escrituras Sagradas, diz que foi através de Jesus que nós conhecemos o amor de Deus pelos seus filhos e aprendemos a confiar nesse amor. Deus é amor, diz João, de tal maneira que todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. O apóstolo Paulo também registrou a mesma temática na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, quando ele diz que nada, nem ninguém, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura, nem nós mesmos, portanto, poderemos nos separar, nada nos pode separar do amor de Deus. Porque, havia dito ele aos atenienses, em Deus vivemos, nele nos movemos e existimos. Ora, se em Deus vivemos, nele nos movemos e existimos, e Deus é amor, então, naturalmente, nada nos pode separar desse amor. De tal maneira que estamos mergulhados nesse amor, nesse exato momento, durante essa reunião e em todos os momentos da nossa vida, presentes e futuros. A doutrina espírita, na qualidade de consolador prometido, não discrepa, não diverge desse conceito. Kardec, já no 4º final do Livro dos Espíritos, na questão 963, vai perguntar se Deus se ocupa pessoalmente de cada um de nós. A pergunta está formulada nesses termos, e Kardec ainda acrescenta: não é Ele grande demais e nós pequeninos demais para que Ele se ocupe de cada um pessoalmente, particularmente? E os espíritos da codificação vão dizer que nada nem ninguém é pequeno demais para o amor de Deus. Deus se ocupa de todos nós. Só faltou dizer, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Mais adiante, os espíritos vão assentar que todas as leis da natureza, todas as leis da vida, dão testemunho dessa solicitude, desse amor de Deus pelos seus filhos. E é aí que entra a nossa temática da noite, que estava estruturada para falar a respeito da justiça divina. A questão que eu queria colocar para vocês, problematizar junto com vocês, é como conciliarmos todo esse discurso teórico a respeito do amor e da solicitude de um Deus Pai, todo-poderoso, tomado de amor e de misericórdia pelos seus filhos, com a realidade das nossas vidas nem sempre rósea. Como fazer a conciliação dessas proposições teóricas e abstratas com uma realidade dura, fria e concreta que a vida às vezes nos apresenta? Felizmente, a doutrina espírita tem a chave, ou melhor, ela resgata a chave que nos possibilita fazer esse entendimento, a conciliação
da nossa realidade nem sempre favorável, nem sempre rósea, nem sempre tranquila, com o amor e a bondade de Deus. E essa chave atende pelo nome de reencarnação, conceito que foi indevidamente suprimido para atender interesses particulares e coletivos do pensamento cristão, das doutrinas derivadas do cristianismo. Esse conceito é tão importante que um pensador espírita muito conceituado, Hermínio Correia de Miranda, diz que a reencarnação é o cimento sobre o qual todos os tijolinhos teóricos da doutrina espírita fazem um bloco concreto, inabalável, sólido, né? E precisamos, então, entendê-lo com precisão para podermos entender a vida e, então, amarmos, nos entregarmos ao amor de Deus com confiança, como propõe o apóstolo João. Acontece que o edifício teórico da reencarnação na doutrina espírita, ele tem dois pilares, ele está fundado em dois pilares, os dois dispostos no capítulo 4 do livro 2º do Livro dos Espíritos. Ele tem um pilar, uma perna que fala com a evolução, com a lei do progresso, questão 166, a primeira questão do capítulo que trata da pluralidade das existências, e tem outro pilar, outro sustentáculo que fala justamente com a justiça divina. Na questão 166, Kardec pergunta: como vai fazer um espírito que não logrou conseguir toda a sua evolução numa existência, como ele faz para se depurar? E os espíritos respondem: submetendo-se à prova de uma nova encarnação, tomando um novo corpo e continuando as suas experiências. Esse é o pilar evolucionista, que vai ficar para nós conversarmos a respeito dele numa próxima oportunidade. 5 questões depois, na questão 171, Kardec pergunta no que se funda o dogma da reencarnação. E aí os espíritos vão dizer: sob a justiça divina. Sobre isso se funda o dogma da reencarnação. E aí nós começamos a pensar, e talvez você pense com isso, em que a unicidade das existências incompatibiliza Deus, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de poder, com a sua própria justiça, em que a pluralidade das existências vai fazer essa harmonização ou essa conciliação. E aí, naturalmente, se nós observarmos, por exemplo, alguns pontos de partida, inícios da vida tão difíceis que alguns têm, enquanto outros não têm. Estava me lembrando, recentemente, há coisa de 2 meses atrás, nasceu uma princesinha chamada Charlotte Elizabeth Diana, ou Diana, no Reino Unido. É a irmã do príncipe Jorge, que havia nascido em 2013, herdeiro do trono britânico. O príncipe Jorge nasceu em 22 de julho de 2013. E é o terceiro na linha de sucessão ao trono da Inglaterra, atrás do príncipe Charles e do príncipe William, seu pai. E aí vocês devem estar pensando: o que isso tem a ver com justiça divina ou com a reencarnação? Se a gente, hipoteticamente, tomarmos o nascimento do príncipe Jorge e tomarmos uma criança, um personagem fictício, um Jorge qualquer brasileiro, nascido, digamos, numa Santa Casa de Misericórdia qualquer do Rio, de um morro do Rio de Janeiro, hipoteticamente filho, por exemplo, de uma mãe prostituta que até pelo ofício não conhece o pai, e compararmos as possibilidades de desenvolvimento desses dois seres, filhos de Deus, eu lhes perguntaria: se lhes fosse dado escolher, qual desses dois você desejaria ser? Olha as possibilidades de desenvolvimento daquele que nasceu sob o manto da realeza britânica, cercado de todos os carinhos e de todas as prerrogativas da sua própria condição de nobre. Vai ter acesso à cultura, vai ter acesso
à saúde, vai ter acesso ao desenvolvimento, enquanto o nosso Jorginho hipotético, Jorginho dos Santos, ou da Silva, né, possivelmente nem vai frequentar os bancos de escola, vai ser posto num semáforo para vender juju ou qualquer coisa assim, para ajudar a família. E aí vocês devem estar se perguntando, Paulo, você está querendo falar que as desigualdades sociais são provas da injustiça divina, mas não. A sociologia explica as desigualdades sociais. A sociologia nos fala de povos que se desenvolveram a partir de solos mais ricos. Então, as condições econômicas são fruto dessa distribuição da população em torno da geografia do mundo. Por exemplo, nos países em que o subsolo é rico, em petróleo, praticamente não há miséria. Deus não tem nada a ver com isso. Mas a questão que eu quero lhes propor, reconheço o mérito do seu argumento sociológico. Daria até outro. O argumento antropológico diria que o proverbial egoísmo dos homens, a ganância, é, em grande parte, a causa dessas desigualdades sociais. Mas a questão que a gente está propondo não é sociológica, nem é antropológica, é filosófica. E dentro da filosofia, a teologia. E aí nós reformulamos a pergunta para vocês. Não lhes pergunto mais quem você gostaria de ser, mas lhes pergunto quem você acha que é o responsável por distribuir a vida, por determinar que espírito vai encarnar em qual corpo. Quem você acha? E então eu lhe darei alternativas, 4 até. Alternativa a cegonha, em homenagem às crianças. Muito embora eu duvide que alguma criança ainda ache que sejam as cegonhas que distribuem os bebês, né, como se dizia antigamente. Alternativa B, você vai me dizer, isso é o acaso, isso é aleatório. É uma respeitável hipótese, só que é a hipótese materialista. Da distribuição da vida ao acaso, quem nos fala isso são os materialistas. E aí eu poderia argumentar várias coisas com vocês, como a impossibilidade, inclusive, matemática de que a vida tivesse se formado ao acaso, porque é a mesma hipótese, que diz que nós somos frutos de uma sucessão de acasos absurdamente inteligentes e coincidentes. Mas como nós estamos numa assembleia espiritualista, em gênero espírita, em espécie, podemos descartar a alternativa B. E aí você me dirá, alternativa C, isto é mistério. Isto realmente é um mistério para aqueles nossos irmãos que se filiam às teologias tradicionais católica e protestante, para quem a reencarnação não é uma hipótese. Porque se você tirar a reencarnação desse cenário, algumas coisas ficam inexplicadas. E a alternativa D, Deus. É Deus quem faz essa distribuição. A doutrina espírita se filia em qual dessas alternativas? Kardec faz exatamente essa pergunta que eu estou fazendo para vocês na questão 334 do Livro dos Espíritos, quando ele está tratando do retorno da vida espiritual para a vida corpórea. E aí ele pergunta assim, já está predestinado o espírito que vai habitar determinado corpo? Ou, diz ele, tudo é resolvido na última hora? Eu fiquei pensando, o que será que Kardec quis dizer com aquilo, né? Ele estava tateando o conceito, né, da reencarnação e do retorno à vida corporal. Fiquei pensando, o que é tudo ser resolvido à última hora? Será que é uma gincana? Será que é no tapa? Será que é a força? Né? Como é que é? E aí eu fiquei imaginando os nossos personagens da noite. O príncipe Jorge, né? A fila de candidatos que deveria ter lá não, eu quero encarnar no corpo do príncipe. Quem não queria? E, no entanto, no nosso Jorginho, provavelmente faltaria candidatos. Não é isso? Faltariam candidatos. E os espíritos dizem, respondendo a Kardec,
que tudo já está predestinado, que existe uma predestinação da alma que vai encarnar em tal corpo, e que Deus, que tudo sabe e tudo vê, é o responsável por essa escolha. E aí voltamos à questão da justiça divina. Por que, Senhor? Por que não fui eu? Por que eu fui um filho de um honrado bancário com uma dedicada operária da fábrica Johann Faber de lápis, que existia antigamente, acho que hoje não existe mais. Enquanto outros nascem filhos da realeza britânica. Poderíamos problematizar mais ainda, porque uns nascem com um organismo perfeito, em perfeita saúde, boas condições genéticas, não só as condições materiais, enquanto outros nascem com evidentes problemas físicos, com aleijões, com impossibilidades no campo mental. Qual a lógica a explicar a razão dessas coisas? O problema das dores humanas, dos sofrimentos humanos, pelo menos para aqueles os quais a gente não consegue deduzir a causa imediata, sempre foi um problema para o cristianismo oficial, aquele que se apartou do conceito da reencarnação. Aliás, não, até nem do cristianismo oficial, até antes, se você buscar no judaísmo, o rei Davi, no Salmo 22, dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Clamo de dia e não me respondes, e à noite não me apresentas resposta. O livro de Jó, o único personagem fictício da Tanakh, da Bíblia judaica, criado justamente para discutir por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Onde a lógica disso? Como conciliar isso com a ideia de um Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso? Por que essas coisas acontecem conosco? E vocês devem estar percebendo, Paulo, até agora você só nos deu perguntas. E eu acho bom você começar a nos dar respostas, porque você tem só mais 10 minutos. É engraçado isso, né? Se você vê um contemporâneo de Kardec, um poeta contemporâneo de Kardec, Castro Alves, o poeta dos escravos, lançou em 1869, 12 anos depois do Livro dos Espíritos, que certamente ele não leu, o poema Vozes da África. Aquele que tinha e tem uma estrofe famosíssima, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que nuvem, em que estrelas tu te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te lancei meu grito, que debalde desde então percorre o infinito onde estás, meu Deus. Vai ver como a questão do sofrimento humano não compreendido nos incompatibiliza com Deus e com a justiça divina. A doutrina espírita faz essa conciliação através do conceito da reencarnação. Vou passar bem rápido e batido a respeito de alguma das respostas que a doutrina nos oferece a respeito desse tema. Alguma das respostas. Serei sintético e breve. A primeira das colaborações que a doutrina nos traz, e não a primeira no sentido cronológico, nem a primeira no sentido de importância. A primeira que me ocorre lhes dizer é aquela que está disposta no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse capítulo engraçado, ele é escrito para afirmar, como princípio básico da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. No entanto, Kardec deduz ali um raciocínio muito interessante, muito pertinente e que fala muito com o nosso tema da noite de hoje. Ele vai dizer que o conceito de evolução, que a lei do progresso, ele não é vivido única e exclusivamente no âmbito individual. Nós, as pessoas, progridem, fazem a sua evolução individualmente, mas, a nível coletivo, esse progresso também é realizado. De maneira que, à medida que você progride com você o seu bairro, progride a sua cidade,
progride o seu estado, o seu país, o seu mundo. E aí ele chega a um conceito, ele lança 5 mundos tipos, que vão retratar a evolução média, a evolução moral média, moral e intelectual média dos seus habitantes. E aí ele lança 5 mundos tipos, teoriza em torno deles. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma na fase humana. Alguns conceitos precisamos passar rapidamente. Depois ele vai trazer o mundo de provas, ou de expiações e provas, aquele em que, na natureza do indivíduo médio que o habita, que são atraídos por uma outra lei, uma lei de afinidade, que nos congrega, que nos reúne, estamos todos aqui reunidos em torno dessa lei de afinidades, afinidades de interesses, que é aquele em que prevalece o mal sobre o bem, na natureza média do conjunto dos seus habitantes. E aí ele vai nos falar dos mundos de regeneração, aqueles em que a alma que ainda tem o que expiar, aura em novas forças, os mundos felizes, onde se inverteu aquela polaridade, os mundos celestes ou divinos. Pois bem, mundos de expiação e provas são os nossos. 9 em cada 10, entre cada 10 oradores espíritas falam isso em algum momento das suas palestras. Vivemos no mundo de provas e expiações. E por isso estamos submetidos a algumas dores, algumas vicissitudes. O entendimento filosófico correto dessa equação é o seguinte: nós não sofremos porque vivemos num mundo de expiação e provas. Nós sofremos porque somos imperfeitos. Segundo a doutrina espírita, é a nossa imperfeição que nos causa o sofrimento. E porque somos imperfeitos, vivemos no mundo de provas e expiações. Estamos congregados, reunidos em torno de um mundo que nos comporte a evolução média. Então, nossas dores, diz a doutrina espírita, têm 2 origens bem distintas: as dores provacionais e as dores expiatórias. Muito rapidamente, fazendo a distinção delas para vocês. As dores provacionais, nós poderíamos dizer que são as dores do crescimento. São as dores do desenvolvimento. Deus nos testa, diz Kardec. Deus nos prova. E essas provas têm por objetivo nos promover, nos fortalecer, aproximar a nossa natureza da natureza divina. Então, são as vicissitudes da vida. Quando você é demandado na paciência, na tolerância, na compreensão, você está simultaneamente abandonando ou sendo demandado a abandonar sua natureza mais primitiva. Quando o cientista Andrew Jennings, em 1790, resolveu que ele iria inocular uma pequena cultura do vírus da varíola no indivíduo sadio, dizendo que aquilo ia ser bom para ele, a comunidade científica quase veio abaixo, falou: o cara ficou louco. Nós estamos querendo combater a doença e ele está dizendo que ele vai infiltrar o vírus numa pessoa sadia. E, no entanto, hoje nós sabemos, aquela providência, o princípio da vacina, cria anticorpos no indivíduo. Esse é o princípio das dores provacionais, te fortalecer, não te destruir. É a esse princípio que um espírito protetor vai se referir no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e dizer: a dor são as bênçãos que Deus envia para os seus eleitos, para os promover. E aí você vai estar me perguntando: mas por que ele está testando a mim e não testa o meu vizinho, que é muito pior do que eu? Porque ele não testa o meu irmão? Aquele sim deveria ser provado, deveria ser testado. Há uma midrash do judaísmo que explica um pouco essa situação. Ela diz que um oleiro, quando faz o seu vaso de barro, antes de levá-lo ao forno para que ele ganhe consistência, faz um exame aparente do que ele havia produzido.
E se ele encontrar imperfeições evidentes, rachaduras, ele nem leva ao forno, ele não vai aguentar. Então, meu amigo, se você está sendo levado ao forno das provações, regozije-se, você já pode suportá-las. É esse tipo de entendimento que Paulo, o apóstolo, fala na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Ele fala, Deus nos disciplina, Deus nos trata como filhos. E qual o pai que não disciplina os seus filhos? É claro que na hora da provação, nós não gostamos daquilo, mas depois, diz Paulo, aquele sofrimento, aquela dor vai produzir frutos de bondade e de justiça. E é verdade. É verdade, quando você está se privando, por exemplo, alguns jovens aqui, talvez, se privando de uma festa ou de uma balada para estudar, ou até de um feriado, de um fim de semana, para estudar para um concurso ou para estudar para um vestibular, naquele momento aquilo é muito desagradável, mas depois, com o resultado, você vê que você foi promovido. Então, as dores provacionais são aquelas que nos promovem. As dores expiatórias, o que são? Essas são as dores que curam. E é interessante isso, né? Kardec nos introduz o conceito de expiação com detalhes no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, um tópico intitulado Código Penal da Vida Futura. Ali ele vai definir expiação com todas as letras. E ele vai dizer assim, a expiação é o sofrimento que é a consequência do mal praticado. Vamos por partes. Expiação é sofrimento. Expiação envolve, ele fala assim, expiação é o sofrimento físico ou moral que é decorrente do mal praticado, ou do ato praticado. Então, nós temos aqui uma distinção importante. Em relação às dores provacionais, as dores provacionais não envolvem necessariamente sofrimento, embora você não goste delas. Mas as dores expiatórias, elas têm no sofrimento um componente. E são sofrimentos físicos e morais. E elas são consequenciais. Elas vêm em decorrência do mal feito, para usar uma expressão muito corrente, o mal feito praticado. É uma dor consequencial. E dizem os espíritos, aliás, diz Kardec, a expressar-se já nesta vida, ou depois dela, na vida futura, no mundo espiritual, ou ainda numa próxima existência, ou seja, nos dão uma noção de profundidade, de continuidade. O mal eventualmente praticado, ele não necessariamente tem a resposta consequencial imediata. Às vezes, essa resposta vai se prolongar ou se retardar no tempo. E vai se manifestar numa outra existência. No livro Leis de Amor, Emmanuel, inquirido a respeito, em relação às doenças, vai dizer que a grande maioria, a maior parte das nossas doenças, tem sua origem no corpo perispiritual em decorrência de atos cometidos em vidas passadas. Esse corpo espiritual, que é o nosso corpo básico, que nos plasma o organismo físico, vai refletir numa existência posterior, às vezes aquilo que você fez numa anterior. E é aí, nessas circunstâncias, que o mundo vai olhar para você e vai falar, nossa, que injustiça. Pobre Paulo, não fez nada. Esse não fez nada, se você olhar do ponto de vista da unicidade das existências, se incompatibiliza diretamente com a justiça divina. Esse
não faz o menor sentido do ponto de vista filosófico e teológico. Há de haver uma boa e justa razão para todas as nossas dores. É isso que nos diz a doutrina espírita, e Kardec esmiuça isso com muitos detalhes no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos mais comentados das tribunas espíritas, causas atuais, causas passadas. Mas a boa notícia não é nem essa. A boa notícia é que o conceito não havia terminado. As dores expiatórias são os sofrimentos físicos ou moral, o sofrimento físico ou moral que é consequência do mal feito praticado, a manifestar-se já nessa vida, ou numa próxima, ou ainda, ou no mundo espiritual, ou numa próxima, até que os traços da falta se apaguem. Ou seja, a boa notícia é que o sofrimento expiatório tem fim, porque ele objetiva curar o seu espírito enfermo. As dores expiatórias têm um fim e têm uma finalidade. E aí me dirá você, amigo e defensor da unicidade das existências, mas como posso eu ser curado de um mal do qual eu nem tenho consciência, do qual eu nem me lembro? E aí eu lhe proporei uma outra fábulazinha, uma outra pequena história. Imagine que você tenha um bichinho de estimação. E esse cachorrinho ou gatinho só não serve uma calopsita. Nesse meu exemplo, esse cachorrinho, esse gatinho, criou um abscesso na bochechinha, por dentro. E você teve que levá-lo ao veterinário. E você levando ao veterinário, o veterinário abriu aquela ferida, cauterizou, passou uma solução antibiótica, né? E falou para você, está aqui o remédio. Todos os dias de manhã, você faz igual. Raspa o excesso de pus, senão ele não vai sarar. Raspa, passa o remedinho, passa a solução antibiótica por uma semana seguida. E o seu cachorrinho vai ficar bom. Pois bem, na manhã seguinte vai você botar o cachorrinho no colo, ou o gatinho. E ele vai se debater no seu colo de todas as formas. E vai querer sair, e de forma alguma ele vai compreender aquilo que você está fazendo com ele. Não adianta você falar para ele, bichinho, isso é antibiótico, isso é bom para você, isso vai te curar. Meus amigos, tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz que a nossa distância para Deus é aproximadamente igual a mesma distância da alma dos animais para a gente. O que eu quero lhes dizer é o seguinte, muitas vezes nós somos esse bichinho no colo de Deus. Deus está abrindo as nossas feridas, passando o remedinho, com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, e falando, Paulo, aguenta, isso vai te curar, isso é para o seu bem. E aí, meus irmãos, só para encerrar, porque eu já extrapolei o meu tempo. No último argumento daquele que fala que o bom é a unicidade das existências, você vai me dizer assim, mas se eu tenho que pagar por todos os meus erros, onde está a bondade então? Onde está a misericórdia? E eu lhe direi, poderia lhe dizer, há mais bondade e misericórdia em nos renovar as oportunidades e nos possibilitar o crescimento do que nos estender um decreto peremptório e definitivo e nos mandar para o inferno. Poderia lhes dizer isso, mas eu vou lhes dar mais um argumento filosófico, esse buscado fora da doutrina espírita, um filósofo que viveu 500 anos antes de Jesus, 2.500 anos atrás. Pitágoras, aí você vai falar, Paulo, você enlouqueceu. Pitágoras não era filósofo, era matemático. Não, Pitágoras era um filósofo. O mundo é que esqueceu a sua filosofia e ficou só com a sua matemática. Mas Pitágoras pretendia explicar o mundo, a vida, o universo, Deus, tudo através dos números. E no mais famoso dos seus teoremas, tenho certeza, todos vocês vão de se lembrar dele, o teorema que leva o seu nome, o teorema de Pitágoras. Há uma proposição filosófica que fala muito com aquilo que nós estamos dizendo hoje. Ela diz, lembram-se vocês? Num triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus,
A soma do quadrado dos catetos, os dois lados, é igual ao quadrado da hipotenusa, o lado oposto ao triângulo retângulo, mais ou menos isso, não é isso? É assim, pois é. Esse teorema, ele obedece uma proporção de 3 para 4 para 5. 3 ao quadrado, 9 mais 4 ao quadrado, 16, igual a 5 ao quadrado. Proporção é outro conceito de Pitágoras. Razão e proporção é outro conceito dele. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, assim sucessivamente. Pitágoras faz, então, uma formulação filosófica em torno desse teorema tão utilizado na engenharia, na arquitetura. E ele diz assim: o cateto lado menor do triângulo retângulo são as leis divinas, fixas e imutáveis. O cateto maior é a ação humana, o nosso livre-arbítrio. E a hipotenusa é o nosso destino, é o resultado. De tal maneira que as suas ações vão reagir, ser somadas às leis de Deus e vão produzir o seu resultado. Nessa equação hipotética, você tem 3 elementos. Um é a igualdade, é o resultado. Você não pode mexer. O outro são as leis divinas, fixas e imutáveis, não lhe dizem respeito, você também não pode modificar. A única variável que você tem acesso é a variável da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Se você quer modificar o final, esse resultado, se o resultado não está bom, se você quer modificar o seu destino, basta você modificar as suas ações e colocá-las em consonância com o bem. Porque nós temos uma tendência na doutrina espírita de entendermos a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, só no seu viés negativo. E aí falamos assim: sofremos hoje pelo mal que fizemos ontem, mas esquecemos que essa mesma lei tem um polo positivo. Receberemos amanhã todos os bons frutos das nossas boas ações de hoje. Emmanuel, no livro Leis de Amor, vai dizer que uma mensagem intitulada, não é Leis de Amor, não, é Perante Jesus essa, Perante Jesus, mensagem intitulada Remuneração Espiritual, só para encerrar. Ele vai dizer o seguinte: toda vez que a justiça divina apresenta fatura correspondente à sentença que você mesmo lavrou contra si mesmo no tribunal da sua consciência e te encontrar trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. O que eu quero lhes dizer aqui, o que a doutrina espírita nos ensina: Deus aceita outras moedas no pagamento dos nossos débitos. O que Ele quer, o que precisa, é que nós nos harmonizemos com a lei de amor. Dizia Jesus numa de suas parábolas: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Então, meu irmão e minha amiga, se vocês estão passando por momentos de tribulação, de provação, tenham certeza que esses momentos, esses sofrimentos são promocionais, objetivam elevar-te o espírito. Se o momento é de expiação, creia, você está no colo de Deus, Ele está ministrando o remédio que irá curar o seu espírito enfermo. Mas se você passa por um momento de tranquilidade, incentive, incremente as suas ações em consonância com as leis divinas, incremente as suas ações no bem, granjeie créditos, porque esses créditos certamente pagam, como dizia Pedro, a primeira de Pedro 4:8, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Que Jesus nos abençoe todos nas lutas que nos sejam peculiares. Muito obrigado.